Capítulo 14. Subindo de nível. O Raikkonen que tinha voado sobre a cabeça dele agora o olhava com medo. Com a cauda abaixada, o lobo começou a recuar. Hoje é sua última chance de ficar rico. Teste sua sorte agora. Esse foi o resultado de colocar todos os pontos em força. Enquanto olhava para o punho com a boca aberta, o corpo sem cabeça do Lycan convulsionou. Um familiar som eletrônico tocou na cabeça de Jim W. Rin. Você derrotou o Raikkonen das presas de aço. Você derrotou o Raikkonen das presas de aço. Você subiu de nível. Eu subi de nível. Duvidando do que tinha lido, Jinvoo rapidamente abriu sua tela de status. Nome, Sung Jinvoo. Nível, 2. Classe, nenhuma. Título, nenhum. HP, 205. MP, 22. Fadiga, 0. Status. Força, 32. Vitalidade, 11. Agilidade, 11. Inteligência, 11. Sentidos, 11. Pontos disponíveis, 0. Habilidades. Habilidades passivas. Desconhecida. Level. Máximo. Espírito inabalável, level .1. Habilidades ativas. Arrancada, level 1. Ele realmente subiu de nível. Com isso, todas as suas estatísticas aumentaram em 1 ponto. Jinvoo percebeu que as recompensas da missão não eram a única maneira de aumentar seus atributos. Aparentemente, subir de nível aumentava também. E pensar que eu poderia subir de nível. Algo que não passava de sonho, agora se tornou uma realidade. Seu batimento cardíaco acelerou. E o total de pontos que ganhei é maior do que com missão diária. Os pontos de atributos que ele recebeu das missões foram 3. Ele ganhou 5 pontos ao subir de nível. Embora ele não pudesse distribuir livremente esses 5 pontos, o benefício total de um aumento de nível era muito maior que a recompensa da missão. E subi de nível depois de derrotar só 2 deles. Em um videogame, os personagens de baixo nível conseguiam subir de nível rapidamente. Jinvoo estava atualmente no nível 2, podia-se dizer que ele estava no fundo do poço. Entretanto, o seu nível não refletia corretamente a sua força. Afinal, esta já estava acima de 30. Se fosse calculado um aumento de nível sendo equivalente a 1 ponto de força, Jinvoo já tinha a força de alguém acima do nível 20. Acho que chamam isso de Power Leveling asterisco. O poder destrutivo de seu soco, que superou todas as expectativas, foi um testemunho de seu progresso. Eu tripliquei o atributo de força, mas me sinto mais do que apenas 3 vezes mais forte do que antes. A força original de Jinvoo era 10. A diferença entre 10 de força e 30 de força foi um fator de 3, mas seu poder foi muito maior do que isso. Talvez. E se o valor de seus atributos fosse ponderado à medida que aumentassem? Isso explicaria esse poder destrutivo. Além disso, seus movimentos também se tornaram mais rápidos. Se fosse antigamente, ele não poderia se imaginar esquivando dos ataques rápidos dos animais ou fazendo o vento uivar quando desfere-se um soco. Suponho que aumentar meus músculos me faz ficar mais rápido. Parecia que aumentar o status de força aumentou tanto a força quanto a velocidade. Sua batalha com o Raikkonen foi a prova. Mas e a estatística de agilidade? Se não afeta sua velocidade, o que aumentaria? Jinvoo sabia que não poderia satisfazer sua curiosidade sem mais pontos de estatística. Mesmo se eu tivesse alguns. Parecia desperdício usar os pontos das recompensas de missões em agilidade. Se ele pode aumentar seu poder e velocidade através da estatística de força, por que colocaria pontos em agilidade? Se esse é o caso, tem uma resposta. Vou aumentar meu nível o mais rápido possível. Ele iria obter pontos no status de agilidade subindo de nível, certamente o resultado dos aumentos incrementais seria percebido, eventualmente. Então, devo começar. Ele se lembrou do Raikkonen que fugiu. Mas, para onde esse fugido foi? O Raikkonen que se escondera nas proximidades havia desaparecido. Jinvoo olhou em volta, mas não encontrou vestígios da fera. Parecia ter fugido enquanto Jinvoo estava focado em sua tela de status. TSC. Ele estalou a língua desapontado com a perda de pontos de experiência. Ele começou a se afastar. Espere, essas coisas dropam núcleos mágicos. Ele parou e pensou. Toda besta mágica encontrada no portal tinha um núcleo mágico em seu corpo, às vezes, uma única fera mágica carregava vários núcleos. Se você tiver sorte, pode até encontrar uma Runestone. Os núcleos mágicos, que tinham muitos usos, e as Runestones, que ensinavam habilidades valiosas, podiam ser vendidos por um preço alto. Não seria um exagero dizer que o principal objetivo da maioria dos caçadores em um ataque era obter núcleos mágicos. Jinvoo era um caçador. Saindo de uma caçada de mãos vazias, ele se sentiu desapontado. Por via das dúvidas, ele cortou a barriga de um dos Raikkonen, mas não encontrou nada. Parecia que essas coisas eram algo diferente de uma fera mágica. Em sua experiência de caça, Jinvoo não se lembrava de ter ouvido nada sobre uma fera mágica semelhante a um lobo que se parecesse com esses Raikkonens. Quando Jinvoo enxugou as mãos e se levantou para sair. Ele viu algo brilhando na boca do Raikkonen. Jinvoo abriu-lhe as mandíbulas. Um dos dentes da Raikkonen estava brilhando de luz. Quando chegou a ele, uma mensagem apareceu. Você encontrou uma presa de Raikkonen. Gostaria de pegá-la? Pegar? Presa de Raikkonen. Raridade, nenhuma. Tipo, lixo. Uma presa grande e afiada de um Raikkonen. Você pode guardar este item no seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jinvoo leu com a presa em sua mão. Tem uma loja. De onde que veio este sistema inútil? E pensar que ele forçaria o usuário a descobrir tudo por conta própria. Jinvoo lembrou como isso não lhe deu nenhuma explicação sobre a questão da penalidade, apenas o jogou na zona de penalidade e esperou que ele fugisse da morte até que seu corpo desistisse. Jinvoo cerrou os dentes, e abriu a loja. Loja? Ele meio que esperava que um NPC aparecesse do nada. Ele ficou desapontado ao descobrir que a loja acabava sendo outra tela de informações flutuando como um holograma.
Como se isso não bastasse, as letras verdes na tela exibiam apenas duas palavras. Comprar/vender. Uau! Que loja incrível! Jinwoo selecionou comprar. Embora não tivesse dinheiro em seus bolsos, ele estava curioso sobre que tipos de itens poderiam ser encontrados nessa loja. Contudo, é claro que o sistema não foi nada gentil. Seu nível é insuficiente para utilizar a função de compra. Ele estava acostumado a ser afastado de lugares que precisavam de dinheiro. Tá bom, tá bom. Sem prestar atenção, ele voltou os olhos para outra função. Você gostaria de vender a presa de Raikan? Claro. Com um som de moedas caindo, seu inventário se abriu. Na base da tela de inventário, a seção que dizia Gold agora exibia 20. Ontem, tinha 0. 20 de Gold. Incapaz de usá-lo na vida real ou no sistema, ele não tinha certeza de qual era o valor dessa quantia. Eu duvido que qualquer coisa de uma dungeon hack seja útil. Mesmo se houvesse uma diferença entre uma dungeon normal e uma dungeon instantânea. Ainda assim, Jinwoo começou a se aproximar e recolher as presas do outro Raikan. Tá bom. Eu explodi a cabeça dele. Desapontado, ele se virou para sair. Ele ficou desapontado com a perda de 20 de Gold, o valor do qual ele não tinha certeza, mas não estava disposto a perder tempo para procurar uma presa minúscula que poderia ter voado para sabe-se lá onde. Quando ele se virou, sua decepção se dissipou como a neve. GRRRRRRRL. GRRRRRR. Gear. GRRRRRRR. O Raikan que fugiu havia retornado com uma alcateia. O rosto de Jinwoo se encheu com um sorriso. De relance, havia mais de 20 deles. Eureka. Espere, essa não é a palavra. Tanto faz. O que importava era sua felicidade. Ele apertou o punho de sua espada. Obrigado pela refeição. Diante de seu olhar ganancioso, os Raikans se encolherão e tremerão. Jinwoo saltou em direção às bestas. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado, seu nível subiu rapidamente. Tendo percorrido todo o primeiro andar procurando Raikans, o nível de Jinwoo já havia aumentado para 7. Um grande salto de 5 níveis. Caim. Quando ele derrubou o último Raikan restante, uma mensagem estranha apareceu. Li. Você obteve o título Matador de Lobos. Título. Matador de Lobos. Todas as estatísticas aumentaram em 40% contra monstros do tipo besta. Um título dado a um caçador experiente em matar lobos. A tela de status dele também estava com o novo título. Nome, Sung Jinwoo. Nível, 2. Classe, nenhuma. Título, Matador de Lobos. HP, 205. MP, 22. Fadiga, 0. Status. Força, 32. Vitalidade, 11. Agilidade, 11. Inteligência, 11. Sentidos, 11. Pontos disponíveis, 0. Habilidades. Habilidades passivas. Desconhecida, level máximo. Espírito inabalável, level 1. Habilidades ativas. Arrancada, level 1. Um aumento de estatísticas contra monstros do tipo besta. Embora o efeito tenha sido limitado contra certos tipos, um aumento de 40% não é nada de se jogar fora. Tem muitas feras mágicas do tipo besta, será que isso funciona contra elas? Se isso acontecesse, ajudaria muito nas raids. Ainda assim, o saque, até agora, foi bastante decepcionante. 34 presas, 2 adagas enferrujadas, roupas de aventureiro e uma pedra de retomo. De vez em quando, a barriga de um lobo contém itens. No entanto, a maioria não era particularmente útil. As adagas enferrujadas tinham menor poder de ataque em comparação com sua espada de aço, e as roupas do aventureiro acabavam sendo itens de lixo que ele não podia usar. Depois de vender todo o lixo que ele pegou, Jinwoo ganhou cerca de 1000 moedas de Gold. Gold, 1060. Eu não sei dizer se isso é muito ou pouco. Não importa o quanto ele ganhasse, não havia onde pudesse gastar. Ignorando o Gold, o único outro item que ele tinha agora era a pedra de retomo. Ele se lembrou da barreira invisível que o impediu, não importando quanta torça fosse aplicada. O sistema lhe disse que ele precisava de uma dessas para sair. Então, agora ele sabia que era capaz de sair. Jinwoo não sabia o que fazer. À frente, havia as escadas descendo para o nível 2 do porão. Na mão, a pedra de retomo. Avançar ou recuar. Se fosse antigamente, teria fugido sem pensar 2 vezes. Afinal, foi a maneira que ele sobreviveu a muitas raids com suas habilidades fracas. Outros chamavam de milagre, mas ele sabia que era devido a seus movimentos inteligentes. Entretanto, foi diferente dessa vez. Ele não queria voltar atrás. Se saísse agora, ele senha que não poderia retornar. Cansei de fugir. Já era hora de encarar o perigo de frente. Ele colocou a pedra de retorno no bolso e começou a descer as escadas. Asterisco Power Leveling seria o ato de upar rapidamente um personagem de nível baixo. Continua no próximo capítulo.